Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos nós. Estamos aqui começando o nosso encontro do Evangelho Diário. Estamos aqui às 7:30 da manhã, meus irmãos, reunidos como uma grande família, em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Este é um momento que todos nós abrimos o nosso coração para as palavras do Evangelho. Então vamos convidar para este momento Jesus para estar presente aqui conosco, para que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e também nos fortalecer para os momentos da vida. Estejamos hoje, meus irmãos, com Cristo em nosso coração. E que Ele possa nos mostrar no nosso dia aquilo que não estamos conseguindo enxergar, mas que Ele deseja que a gente veja e que possamos ver com os olhos da alma. Meus amados irmãos em Jesus, hoje nós estamos aqui com o coração aberto, com o coração feliz, para mais uma manhã que se inicia, para o nosso evangelho diário. Estamos aqui hoje dando sequência no livro Um Minuto com Chico Xavier, e hoje nós estamos na mensagem de número 3, meus irmãos. A mensagem de número 3 é do nosso querido espírito André Luiz. E vejamos o que hoje essas palavras têm para o nosso coração. André Luiz nos diz, vejamos só, não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. André Luiz, ele é muito forte nas palavras dele, porque olha só, não estrague o seu dia. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Meus irmãos, essas palavras de André Luiz podem parecer simples, mas elas têm um profundo ensinamento para o nosso dia a dia, aliás. Ele diz, olha, não estrague o seu dia. E eu queria até contar uma historinha hoje aqui para começar a reflexão sobre dessa mensagem do querido espírito André Luiz. Meus irmãos, havia um rapaz que era muito comprometido na vida dele. Um rapaz que ele tinha uma família que todos se davam muito bem. Ele tinha já se casado, ele tinha um filho pequeno e um emprego bom. Tudo estava correndo tranquilamente na vida dele. Até que um dia, ao acordar para o serviço, ele nota que o despertador não tocou na hora que ele precisava. Ele acordou 15 minutos atrasado. E aí ele acordou naquele de repente, assustado, a hora errada, e aí já foi aquele tumulto. Ele já saiu correndo, trocou de roupa correndo, comeu correndo, pegou o carro e foi correndo para o serviço. Quando ele estava rumo ao serviço dele, que ficava longe de casa, ele pegou um trecho de trânsito, mas aquele trânsito daquele horário de pico da parte da manhã que tá todo mundo saindo para trabalhar. E aí na hora que ele pegou esse trânsito, ele olhou para o relógio e ele percebeu: eu vou chegar muito atrasado no serviço, muito atrasado. E aí ele começa a dizer para si mesmo: meu dia acabou. Meu dia tá acabado, como que eu vou explicar pro meu chefe? O que que meus colegas de serviço vão pensar de mim? Mas agora atrapalhou tudo no meu dia. Ai, esse trânsito que não anda. Ai, esse povo também, tá todo mundo errado. Olha só, meu dia estragou por causa deles. Enfim, o trânsito começa a andar, o rapaz vai, chegou no prédio do serviço dele, ele sobe correndo. Quando ele se depara de frente com o elevador não tá funcionando. Ele fala: meu Deus, isso aqui tá estragando meu dia, olha só quanta coisa errada. E aí ele pega, sobe correndo na escada. Quando ele chega lá no serviço dele, tá todo mundo tranquilo trabalhando, todo mundo fazendo sua parte ali no serviço, ninguém nem
nota que ele chegou atrasado, ninguém nem nota o que aconteceu. Mas ele tá lá, afobado, já pensando como que ele ia justificar as coisas, que tudo estava errado, o dia tá estragado. Enfim, ele chega para o serviço, nota que ninguém tá preocupado. Então ele senta na mesa dele, começa a fazer o trabalho dele. Só que quando ele menos espera, a energia do prédio cai. Começou uma chuva forte, a energia acabou, o prédio não tinha gerador. A energia acabou, ele olha para o contador e pensa: eu precisava desse contador para trabalhar. Mas essa chuva estragou meu dia, essa chuva estragou meu trabalho. E agora o que eu vou fazer? Então, o diretor da empresa diz para todo mundo que eles podem voltar para casa, porque a energia não retornaria naquele dia e que depois eles davam continuidade no serviço. O rapaz mal-humorado, emburrado, volta para casa, pega aquele trânsito de novo, chega em casa, se depara com a esposa e com o filho dele. Ainda ali dentro de casa, a esposa ainda estava ajeitando as coisas, ainda era de manhã cedo. O filho dele tinha acabado de acordar, ainda era uma criança. Ele olha para os dois e começa a xingar. E xinga o filho, e xinga a esposa, e fala: ah, mas vocês não fazem nada direito. Olha aqui, ó, os brinquedos tá tudo esparramado, o café da manhã nem foi colocado direito na mesa, mas olha só, o pão queimou, aqui tem brinquedo dele, essa casa tá tudo bagunçada, não tem nada certo nessa casa, vocês não estão fazendo nada direito. E ele começa a colocar toda aquela raiva na família dele. Qual que é o resultado? A esposa começa a retrucar, briga com ele, o filho começa a chorar e a casa vira aquele tumulto de energia. E aí ele olha para a família dele e diz: vocês estragaram meu dia. Vocês estragaram meu dia. Ele entra pro quarto e bate a porta. A esposa, sozinha, termina de arrumar o filho, vai levar o filho para a creche e ela vai trabalhar. E ele fica lá, com toda aquela negatividade, pessimismo, com toda aquela raiva, só para ele. Só que ele ficava repetindo na cabeça dele: vocês estragaram meu dia, a chuva estragou meu dia, o despertador estragou meu dia. Porque se o despertador tivesse tocado na hora certa, nada disso tinha acontecido. Porque se o trânsito não tivesse daquele jeito, eu tinha chegado na hora, tinha dado tempo de eu adiantar algumas coisas no serviço. Meu dia tá terrível, tudo estragado. E ele fica lá com aquela energia só para ele, sozinho lá no quarto. Meus amados irmãos, eu vou encerrar essa história aqui para todos nós, que é uma história que a gente vê aí muito no dia a dia ainda da Terra. Mas é uma história, meus irmãos, que eu vou fazer uma pergunta para a gente. Quem que estragou o dia desse rapaz? As coisas inesperadas que aconteceram no dia dele? O trânsito que estragou o dia dele? O despertador? Os colegas de serviço, a energia que acabou? A esposa, o filho? Eles que estragaram o dia do rapaz? Ou foi ele mesmo? O olhar da vida dele que fez com que ele achasse que o dia dele estava totalmente estragado e ruim. Quem que estragou o dia? As coisas que aconteceram? As pessoas têm nada a ver com a história? Ou o olhar que ele tem pessimista da vida? Pois é, eu vou retornar aqui às palavras de André Luiz. Que André Luiz diz assim: não estrague seu dia. O único culpado de estragar o dia nosso somos nós mesmos, por causa da nossa visão da vida. E aí André Luiz coloca assim, que se a gente aprender a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o bem infinito, a gente não estraga o nosso dia. O nosso dia corre em paz, o nosso dia corre bem. Meus irmãos, a mensagem de hoje ela é clara para o nosso coração. Clara. Jesus já nos dizia: perdoe quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7. Perdoe as ofensas quantas vezes foram precisas. Perdoe sempre. Jesus já nos dizia isso. Se esse rapaz, quando ele acorda,
celular despertou errado, ele não guarda rancor, ele perdoa aquela situação dele mesmo, às vezes errou de colocar o despertador. Se na hora que ele está no trânsito, ele tem indulgência e mais paciência na hora que ele está ali, ele já não ia chegar atrasado, nervoso no serviço. E aí, se ele está no trânsito com indulgência e paciência, ele pensa: bom, se isso aconteceu, que está fora do meu controle, o que eu posso fazer enquanto eu estou aqui? O que adianta ficar com raiva? O que adianta ficar com rancor nessa situação? Não vai resolver nada. E aí, se na hora que ele tá lá no serviço, a chuva tá caindo lá fora, aí tem aquela queda de energia. Se ele aprendesse, vamos pensar, ter um olhar um pouco mais misericordioso e pensar, bom, essa chuva acabou a energia aqui, mas é uma chuva que pode estar o quê? Restaurando os rios, auxiliando a natureza, as plantações. Tem muitas pessoas e muitas criaturas na Terra sendo beneficiadas com essa chuva. E eu tô aqui reclamando dela, não é mesmo? Qual que é o olhar que ele tá tendo da vida? Um olhar pessimista. Pessimista. E todas as vezes que a gente acorda no nosso dia e tem um olhar pessimista, negativo de tudo, nós estragamos o nosso próprio dia. Porque nada vai estar bom. Pode estar caindo chuva, vai estar ruim, pode estar fazendo sol, vai estar ruim. E aí, qual que é a moral dessa história pra gente? Esse olhar tão negativo, tão pessimista que a gente carrega no dia, achando que todo mundo tá culpado pelo que tá acontecendo de errado com a gente acaba tratando mal as pessoas. Aí o rapaz chega em casa, com aquela energia de raiva, com aquela energia de rancor, sem perdoar, né, ao que está acontecendo. Ele chega em casa com raiva, o que é que ele faz? Transfere, desconta essa raiva na esposa, no filho, que não tem ligação nenhuma com o que estava acontecendo no dia dele. E aí ele transfere falando, vocês são os culpados, olha só, não faz nada direito, não faz aquilo. Mas ele não reparou. O olhar dele não reparou que a esposa estava ali, colocando um café da manhã na mesa, que o filho estava com saúde, tinha acordado com saúde naquele dia, que ele tinha uma casa para onde voltar, ele tinha uma família aguardando ele. O olhar dele não era esse. O olhar dele era tudo que tinha dado errado. E ele fala, né, que a esposa estragou o dia dele, que o filho estragou o dia dele, mas não, foi ele mesmo que estragou, com todo esse rancor, toda essa raiva, toda essa impaciência, com esse olhar ruim para tudo na vida. E é isso que André Luiz nos diz. Não estraguemos o nosso dia com um olhar pessimista e ruim de tudo. Não estraguemos. Mas vamos trabalhar o perdão, a paciência em nosso coração, o amor que Jesus nos ensinou. E nas horas difíceis, vamos orar. Ao invés de reclamar, vamos orar. Orar para o nosso anjo guardião, para o nosso guia, para o nosso mentor, para os espíritos amigos, orar para Jesus para nos ajudar. Para nos ajudar. Se está difícil, ao invés de reclamar, vamos orar. Tantos bons espíritos que desejam nos auxiliar, que simpatizam conosco, espíritos familiares que cuidam de nós. Vamos orar e retirar do nosso coração toda essa amargura, todo esse rancor, todo esse pessimismo e trabalhar o nosso olhar para as bênçãos que a gente recebe e que infelizmente o olhar negativo da vida não nos permite enxergar. Meus irmãos, que esta mensagem de hoje fixe em nosso coração, nos auxiliando, nos amparando e conduzindo a todos nós a não estragarmos o nosso dia por causa de rancor, de pessimismo, por causa, meus irmãos, de amargura e de raiva. Não vamos. Fiquemos em paz com esta mensagem, essa linda mensagem de André Luiz. Convido a todos para estarmos aqui amanhã. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus em nosso coração e que o nosso olhar da vida possa se aproximar dos olhos de Jesus. E que assim seja.